Para falar mais sobre esse assunto, que eu converso agora com o Dr. Renato Kfouri, ele que é pediatra e também infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Já está aqui comigo, doutor. Muito bom dia. Bem-vindo aqui sempre à nossa programação. Sempre um prazer, Débora. Bom dia a você e a todos que nos acompanham nessa data importante aí de conscientização, o dia D de mobilização de vacinação contra a gripe. Doutor, primeiro de tudo, né? Qual que é a importância da vacinação contra a gripe nessa época do ano? E por que a gente começa com esse grupo especificamente que deve ser vacinado agora? Olha, Débora, a gripe é uma doença que afeta anualmente cerca de 15 a 20% de todos nós, da população. Todos os anos o vírus sofre algumas modificações, mutações que se apresentam a cada ano com uma variação e isso faz com que não nos reconheçamos, né? Nos lembramos daquela resposta que a gente já teve aos vírus anteriores e podemos ter gripes todos os anos. Por isso é importante a atualização da vacina. E olha, 3/4 dos casos de gripe, pelo menos, acontecem no inverno, a partir de final de abril até aqui no Sudeste, até o julho. Na região norte, essa estação começa um pouco antecipadamente. Então, por isso a importância da vacinação o quanto antes, agora em março, abril, para que quando chegarmos no período de maior circulação do vírus influenza, causador da gripe, estejamos já com tempo suficiente de vacinação para estarmos protegidos. Então, o racional é esse: vacinas anuais atualizadas, idealmente antes do período de maior circulação do vírus, começando essa vacinação, terminando a sua resposta, pelos grupos que mais sofrem com gripe. Gripe não poupa ninguém, né, Débora? A gente sabe que acomete indivíduos adultos, saudáveis, jovens, crianças. Não há grupos preferenciais. O vírus não escolhe quem ele infecta. Mas aqueles que se infectam com maior gravidade são as crianças, os idosos, as gestantes e todos aqueles que têm alguma doença crônica entre as 5, 6 anos e 60 anos de idade. Diabéticos, portadores de doenças no coração, aqueles que estão acamados, que vivem em instituições de longa permanência, quem tem um câncer, quem tem um tratamento para uma doença reumatológica, enfim. Esses grupos que têm doenças crônicas, bem como as grávidas, os idosos e as gestantes, se adquirem a gripe, o risco de adoecimento numa forma grave é muito maior. Olha, 80% sistematicamente nos últimos anos dos óbitos que acontecem por gripe, acontecem em pessoas pertencentes a esses grupos. Não é à toa que eles são chamados prioritários e são os primeiros a serem convocados para vacinação. Doutor, o senhor falou sobre a questão da atualização da vacina, né? E por isso essa importância de fazer essa vacinação anualmente. Dessa vez, esse ano, quais são as cepas, né, que a vacina agora previne, né, de que tipos de doença, de gripe, que a gente agora está trabalhando na imunização desse ano? Olha, a gripe é uma doença que a gente conhece tão bem nas suas variações, a gente há muitos anos estuda essas mutações que o vírus sofre, que a gente consegue antever, Débora, com alguma, ou quase sempre com uma precisão muito boa, o vírus que vai circular no inverno seguinte. Por isso que as vacinas que são entregues hoje, que começaram a ser produzidas no final de 2025, já anteviam os vírus que circulariam nesse inverno. Em geral, são 3 que mais circulam aqui entre nós: o chamado H1N1, o H3N2 e um vírus B. Esses vírus H1N1 e H3N2 são vírus A. Então são três diferentes grupos de vírus influenza, todos causando a mesma doença, não há uma gravidade maior por um vírus ou por outro, são muito semelhantes. E ficar atento aos sintomas, né? Lembrar que a gripe é uma doença de início súbito. Em geral, as pessoas reconhecem a hora que ficou doente. Eu estava bem até às 4 horas da tarde, às 5 horas da tarde. 90% das vezes acompanhadas de febre, dor no corpo, mal-estar e início súbito. Nessa época do ano, importante procurar um serviço médico para fazer o diagnóstico correto, porque esses grupos de risco, além de receberem a vacina, existe um tratamento, Débora, um antiviral que, se administrado nesses idosos, naqueles que têm doenças crônicas, até 48, 72 horas de doença, consegue abreviar o tempo de doença, consegue reduzir o risco de complicações, de hospitalizações e morte. Então é importante, especialmente esses grupos, ficarem atentos aos sintomas,
para o diagnóstico precoce e, consequentemente, o tratamento também adequado. Agora, doutor, sempre existe uma grande polêmica, né, e muito temor em relação aos sintomas, às reações, na verdade, adversas da vacina. Tem muita gente que ainda diz assim, não vou tomar não, porque eu vou ficar gripado quando eu tomar a vacina, então não vou tomar. E isso acaba sendo muito ruim, claro. Existe realmente reação à vacina? Quais reações são essas? Elas demoram a passar, né? O que fazer se tiver algum tipo de reação? Ótima pergunta, Débora. Esse talvez seja o maior mito que se relaciona à vacina da gripe, é que a vacina é capaz de causar doença, quem toma vacina e ficou gripado. O que as pessoas precisam compreender é que muitos tomam a vacina ou recebem a vacina durante o período de circulação de diversos vírus, inclusive da gripe. Então, aquele que tomou a vacina e porventura adoeceu dali um dia, dois, três, acaba culpando equivocadamente a vacina por aqueles sintomas. A vacina é incapaz de causar doença respiratória, sintomas respiratórios em ninguém. A vacina é feita com fragmentos do vírus morto. O vírus é morto em laboratório, ele é esquartejado ali em pedacinhos, ele é lavado em detergente. Aquele pedacinho que vai dentro da vacina estimular o nosso sistema imunológico não tem partículas vivas, não se multiplica, não causa doença. Não há possibilidade biológica da vacina causar doença em ninguém. O que há muitas vezes, isso é fato, as pessoas se vacinam em maio, em junho, em julho, em plena temporada, em pleno inverno, iriam adoecer de qualquer maneira e culpam equivocadamente a vacinação por esses sintomas. As reações que as vacinas de gripe podem trazer são as mesmas em geral que qualquer vacina. Dor no local da aplicação, um pouco de febre e mal-estar, que duram ali 24, 48 horas no máximo. De longe, não são comparáveis aos sintomas da gripe que esse indivíduo está prevenindo. Ou seja, essas reações, quando acontecem, em média em 30% das pessoas, quando acontecem, costumam ser leves, transitórias, compressas, analgésicos, é o que a gente recomenda. Em 1, 2 dias acabou. Agora, quem pega uma gripe é diferente. Falta no trabalho, muitas vezes leva consulta a serviços de emergência, precisa fazer exames, toma antibióticos, tem um gasto desnecessário, transmite para suas famílias, para seus filhos, seus pais, seus idosos. Então, a prevenção da gripe é muito mais efetiva do que realmente, eventualmente, um efeito colateral da vacina, que pode acontecer, mas que é de longe muito mais benigno do que a doença. Exatamente. Na balança, os benefícios pesam muito mais, né, doutor? Conversamos agora com o doutor Renato Kfouri, pediatra, infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor, muito obrigada pelo tempo do senhor, por esclarecer aqui todas as dúvidas. Espero que nesse ano a gente consiga um sucesso ainda maior nessa campanha da vacinação contra a gripe. É isso aí, a gripe é uma doença evitável, não há por que a gente não prevenir uma doença que traz complicações muitas vezes para além do sistema respiratório, Débora, infarto, AVC, trombose, secundárias à gripe. Prevenir gripe é fundamental para todos nós. Um grande abraço e um bom fim de semana. Obrigada, doutor.